agradecemos, Senhor, por este momento de encontro. Somos pessoas tão divididas nos nossos sentimentos de tristeza e preocupação com a nossa realidade, não só do nosso país, mas do mundo todo. Por outro lado, Senhor, cultivamos a nossa fé e a nossa esperança, de modo que possamos nos manter alegres e ainda assim comemorar um dia tão gostoso como este é o de Domingo de Ramos. Te pedimos agora, Senhor, a tua bênção sobre o Lucas, para que a aula dele nos inspire e nos ajude, Senhor, neste momento. Em nome de Jesus. Amém. 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 Luquita, então é contigo, viu? Fica tranquilo e vamos lá. Precisar de manter a tranquilidade mesmo. Oi? Vou precisar manter a tranquilidade mesmo. Ó, é o seguinte, deixa eu só dar um aviso antes, porque pode ocorrer no meio da nossa conversa aqui. Aqui tem muito cachorro, vizinho, atrás, do lado, tudo. E eu tenho também. Os meus eu já aprendi lá atrás, então quando eles ficam lá atrás, eles ficam tristes, eles não latem. Mas pode acontecer aqui e eu não tenho o que fazer porque é próximo, tá? Então, pode ocorrer. Vamos lá. Eu gostaria de, vale a pena, que alguém lesse o texto que a revista propõe, né? Que é 2 Timóteo, capítulo 1, que vai do 6 ao 14. Se alguém puder ler esse texto, por favor. Posso ler, se quiser. Por favor, Rosa. Por essa razão, venho lembrar-lhes que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Obrigado, Rosa. Nós temos um hino lindo, né? Eu sei em quem tenho crido e sei também que ele é poderoso, né? Aqui é motivado nesse texto, né? Isso. Obrigado. Bom, a carta é de Paulo e parece que Paulo já está maduro, né? Paulo já está indo mais para o final da sua vida, aparentemente. E Timóteo é uma pessoa que ele ama muito, né? Paulo evangelizou e ele está mandando essa carta para Timóteo para dar uma força, para fazer Timóteo relembrar algumas coisas, né? E também deseja que Timóteo vá vê-lo, né? Isso mais para frente no texto ele fala disso. E o que eu gostaria de alargar um pouco a questão que está colocada na revista, e eu usei o texto da revista. O texto fala que Timóteo é pastor na comunidade, né? Então, Paulo dá algumas advertências para ele, faz alguma proposta para ele, porque ele é
parece que ele é pastor de uma comunidade cristã. Mas eu queria estender isso, essa conversa de Paulo e Timóteo, para todo mundo, né? Acho que todo mundo é chamado a viver o reino de Deus, como é a proposta da revista. A revista fala, na palavra que ilumina a vida, fala muito que esse serviço é o do serviço do reino de Deus. E também usei o texto aqui desde o início da carta, né, que Paulo fala como ele foi chamado, né, Deus a quem sirvo, segundo os meus antepassados. Paulo também relembra Timóteo da avó e da mãe dele, né? Então, eu usei todo o texto aí para poder fazer essa conversa. A proposta da revista é maturidade no serviço. Eu entendi que esse serviço, o texto também deixa claro, que é o serviço do reino de Deus, né? No versículo 9, Paulo lembra a Timóteo que nós temos um chamamento santo, um chamamento separado, né? E separado do quê? Que chamamento que é esse que se separa dos outros, né? É o chamamento do reino de Deus, para trabalhar o reino de Deus, fazer um serviço no reino de Deus. E qual é o serviço? Serviço pela vida e pela dignidade da vida, né? Nós estamos passando o Brasil hoje, acho que é o epicentro da pandemia, né? Onde desde o começo tivemos muita gente, governo trabalhando contrário à vida, e a gente viu quais são as consequências disso, né? Uma consequência catastrófica, né? E a proposta de Jesus, a proposta de Paulo, é para que trabalhemos em favor da vida, né? Esse chamamento santo, que é um chamamento separado, chamamento do reino de Deus. Então, Paulo, desde o começo da carta, ele vai chamando a atenção de Timóteo alguns elementos que sempre trabalharam em favor do reino de Deus, para que Timóteo não esqueça disso, para que ele possa ser reavivado com estes exemplos. Paulo primeiro fala dele, ele percebeu, né, esse chamamento através dos antepassados, né? E ele chama a atenção de Timóteo na sua família. Quem os chamou para o reino de Deus na sua família? Que é a avó, Lloyd, e a tua mãe, Eunice. Então, quando eu comecei a ver esse texto aqui, claro que até pela minha inexperiência, fui preparando muita coisa e não dava certo, na minha cabeça não dava certo, eu mudava o foco, né, até eu achar alguma coisa que desse certo, né? Conforme eu fui lendo esse texto, eu me vi muito no Timóteo, né? Eu me vi muito parecido com ele. Quando Paulo evoca a lembrança da avó e da mãe, né? Olha para sua avó, lembra da tua avó, da tua mãe, não sei se nesse momento elas eram vivas ainda ou não, mas lembra da tua avó, do trabalho da tua avó, da tua mãe, como elas viveram o reino de Deus, como elas colocaram para você o reino de Deus. Então, vive isso, né? Lembra disso. Eu sei que habitou a sua avó, habitou a sua mãe e habita você. Foi impossível eu não lembrar das minhas avós e da minha mãe. As minhas avós, as duas, paterna e materna, já se foram, né? A minha mãe ainda é viva, graças a Deus. Tomou a vacina ontem, né? E eu estava lembrando disso, de como esse trabalho do reino de Deus, trabalho pela vida, nos alcança. Como é importante viver o reino de Deus no âmbito familiar, em qualquer relação que a gente tem. Lembrei também acho que faleceu também recentemente, aquele psicólogo Flávio Gicovati. Ele fez uma afirmação que até me assustou um pouco e me fez a pensar que todas as guerras do mundo
não produz tamanha tristeza que é produzida nos lares. Porque as pessoas não vivem observando a vida e sua dignidade, né? Vivem numa contenda, numa disseminação de ódio. Então, como que as pessoas que vivem o reino de Deus prestam um serviço no reino de Deus, que é o serviço pela vida, pela dignidade da vida, dignidade humana, elas conseguem alcançar, conseguem transmitir um bem tão grande para os demais, para quem vive em sua volta, né? E para falar dessa mulher, dessas duas mulheres, que eu não conheci, né? Nós temos algum relato em Atos também dela, mas eu vou falar da vida, um pouquinho só, da vida dessas mulheres que eu conheci, né? E fazendo uma ponte aqui com o pai, aquela história que Jesus falou do pai, do filho pródigo, né? O filho, um dos filhos pede para o pai a herança para ele sair. Ele está falando para o pai que o jeito que eles vivem, o que o pai faz com os bens, com as pertences, não serve para ele, né? Mas esse pai é um pai maduro, é um pai que vivencia o reino de Deus, é um pai que no seu dia a dia ele vivencia o reino de Deus, ele tem atitudes que dignificam a vida, que valorizam a vida, né? Então, ele não entra em contenda com o filho. Ele poderia entrar em contenda, né? Falar, não, que isso, eu estou vivo, você está querendo a herança, mas eu estou vivo ainda, né? Ele não entra em contenda, ele não arma uma guerra, ele não propõe um castigo, né? Ele dá o que o filho pede, o filho vai embora, né? Vai viver a vida do jeito que ele acha que seria melhor, e o pai continua a sua vida, né? Esperançoso. O texto fala que quando o filho volta, o pai o avista de longe. Quer dizer, ele sempre tinha a esperança da volta do filho, porque ele plantou a semente do reino de Deus no filho. Ele plantou os valores da vida essenciais, o que mais importa, né? Quando o filho volta, nós sabemos, né, o texto, o pai acolhe, dá banho, põe um anel, faz uma festa, né? Faz um acolhimento do filho, sem sentar com o filho e falar, agora você vai prestar conta daquilo que você fez, com o bem que você levou daqui, com a herança que você levou daqui. Então, viver o reino de Deus é um abrir mão também de algumas coisas que o outro reino, né? O reino de Deus, ele é o reino de Deus porque ele se difere dos outros reinos, ele difere do nosso sistema, da nossa ordem, né? A nossa ordem, ela é um jeito acumulativo, um jeito que nós temos que ter muitas coisas, né? Muitos pertences. E o reino de Deus não há essa necessidade, não há esse cuidado. O cuidado é com a vida, o mais importante, com a dignidade da vida. Então o pai acolhe esse filho, não pede para ele prestar contas, né? Fica feliz, porque é um pai maduro, é um pai que desenvolve o reino de Deus, tem atitudes de súdito desse reino, extremamente maduro, né? E quando o outro filho dá uma reclamada, que fez uma festa, o filho que chegou, ele fala para o outro filho, filho, o pai está aqui, ele acolhe você todo dia você vive comigo, a gente compartilha das mesmas coisas, né? Você já faz parte da minha vida. Todo dia de manhã eu te acolho. Esse que estava morto, que não estava com a gente, voltou. Então, esse é o motivo da festa. É porque hoje a gente pode voltar a compartilhar desse valor da vida, né? Então, Paulo começa a falar com Timóteo e ele chama a atenção de Timóteo. Olha, você recebeu da tua avó e da tua mãe essa fé pura, né? Vive, eu sei que também essa fé, ela está em você. Então, viver o reino de Deus, que a revista propõe, esse serviço é o viver o reino de Deus, é o serviço do reino de Deus.
é sempre fazer uma proposta de vida, de dignidade humana, na nossa família, nas nossas relações. Nunca deixar isso apagar. Isso ser a coisa mais importante para nós, os cristãos. Para todo mundo, para toda a gente, né? E eu estou para falar de Lloyd e Eunice, eu vou falar da minha avó Antonieta, minha avó Carmelinda, e vocês, acho que alguns de vocês tiveram a oportunidade de conhecer também a mãe do Barbosinha. Eu falo Carlão, mas é o Barbosinha, né? A dona Tereza, com quem eu convivi muito também. A minha mãe, que ainda é viva. Quando a dona Tereza faleceu, alguns dias depois, ela morava do lado da casa do Barbosinha, né? Então eu fui lá conversar com ele, né? Fui lá ficar com ele. Ele me falou que ele separou ele estava separando as coisas da mãe dele, né? Organizar, né? Ela faleceu, então tinha que deixar em ordem lá a casinha dela. Então ele falou, Lucas, estava separando os bens, os pertences da minha mãe aqui. Alguns paninhos, uma meia dúzia de vestido, um rádio que ele tinha dado para escutar uns hinos, né? É o que ela tinha. Né? E eu lembrei muito das minhas duas avós também. Quando elas faleceram, as filhas, né? Geralmente as filhas vão pegar as coisas e não tinha uma joia. Né? A dona Teresa também não tinha uma joia. Acho que a única joia que minha avó tinha era a aliança. Né? Mas como essas pessoas enriqueceram a vida com quem elas se relacionaram. Né? Como essas pessoas que vivem o reino de Deus fazem esse serviço, como elas enriquecem o mundo, mesmo sem ter nada. Né? Então, para vivenciar o reino de Deus, para fazer esse serviço, não há necessidade de nada, de muita coisa. Há necessidade de maturidade, né? Há necessidade de percepção de vida, de dar valor ao que é importante. Né? No mundo hoje, no século XXI, a gente vê ideias negacionistas que negam a vida, negam as coisas boas da vida. Vejam só, é uma luta para produzir, para construir uma vacina, né? Os cientistas, os biólogos estão lá numa luta contra o tempo para produzir vacina e tem gente negando isso, né? Em favor não sei do que, né? Supremacias, querendo fazer parte de supremacias, né? Supremacia isso, supremacia religiosa, supremacia racial, né? E o reino de Deus ele é tão simples, porque não propõe nenhuma supremacia. Não propõe negar a vida, aliás, o contrário, como diz no versículo, né? Faz brilhar a vida. Jesus veio para nós, apareceu, esteve conosco para fazer brilhar a vida. Que o importante é a vida, é a dignidade, na sua inteireza. Né? E Paulo está lembrando Timóteo isso, olha para sua avó, para sua mãe, como é que elas viveram, quais foram os valores, e vive você também, e faça isso. Reaviva em você essa fé, né, que dá esse valor ao mais importante, que é o reino de Deus. Né? Os outros reinos, eles estão, o nosso sistema de justiça, né? Tivemos essa semana também uma parte da justiça analisando uma outra parte da justiça, se ela é imparcial ou se ela é parcial. Quer dizer, a nossa justiça, o nosso sistema judiciário, o nosso sistema de economia, todos eles são sistemas que exclusivos, né? Que excluem pessoas das suas benesses, né? Toda a nossa ordem ela é exclusiva, né? Ela não inclui todo mundo. Ela não é igual para todo mundo. Ela é sempre desigual. E vem Jesus fazendo uma proposta de um reino que é igual, que propõe justiça, que propõe vida, que propõe dignidade para todos, né? Independente de toda a cultura, de todas as separações que a própria cultura, que a própria religião propõe, que o sistema judiciário propõe, que o sistema de lei propõe, que o sistema econômico propõe.
O reino de Deus é um reino que propõe igualdade, que propõe justiça, que propõe generosidade, inclusão. Então, Paulo está chamando a atenção de Timóteo para isso. Olha, vejam do jeito que a sua avó e sua mãe viveu, essa fé que elas viveram, vive você também, né? Porque é isso que Jesus veio propor para nós. Veio propor um serviço pela vida e pela sua dignidade, né? Versículo, depois um pouquinho fora desse até onde a Rosa leu, um pouquinho adiante, no versículo 15, Paulo fala para Timóteo assim, ó: como bem sabes, todos os da Ásia me abandonaram, entre outros, Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor difunda a sua misericórdia sobre sua família de Onesíforo, pois ele me reconfortou muitas vezes e não se envergonhou das minhas cadeias. Pelo contrário, desde que chegou a Roma, procurou-me com solicitude e me encontrou. Quer dizer, Paulo dá uma ênfase para Timóteo, para aquela pessoa que o busca, que encontra, que reconforta, que acolhe. O reino de Deus, o serviço do reino de Deus é um acolhimento sem preocupação com as mazelas que isso pode causar. Porque, às vezes, para fazer um acolhimento, para acolher as pessoas, pode ser que nós vamos ter prejuízos, né? De alguma forma. Eu não estou falando só de prejuízo financeiro. Nós vamos ter prejuízo no nosso tempo, às vezes. Vamos ter prejuízo no nosso conforto, né? Mas para acolher essas pessoas, para acolher o outro, nós não podemos pôr isso como perdas, né? Vão ser perdas, às vezes até perdas. Você para ajudar alguém, às vezes tem uma perda financeira, mas isso não é importante. O reino de Deus, ele prioriza a vida do outro. Ele prioriza o acolhimento. Então, Paulo está chamando a atenção para Timóteo para isso. Ele faz Timóteo pensar na sua história, né? Faz um exercício para que Timóteo pense na história, como isso acontece, que essa fé, esse reino de Deus chegou na vida de Timóteo através da sua avó, através da sua mãe. Paulo fala também dos seus antepassados que viveram esse reino, viveram dessa forma. Aí fala de Jesus, que Jesus nos apareceu, Jesus fez presente para reforçar isso, reforçar esse serviço, reforçar essa maneira de viver, que você leva em conta principalmente, primeiramente, o outro, né? Para que ele fale para Timóteo agir da mesma forma, né? Tanto é que ele deixa claro aqui não é nem nas entrelinhas, é nas linhas mesmo, né? Como ele é grato por Onesíforo, por acolher e por buscar em Roma naquele momento difícil que ele estava passando. Então, o reino de Deus, nós podemos viver ele a todo momento, né? A todo momento você pode acolher o outro dentro da sua casa, né? Nós vemos agora na pandemia que as pessoas por um motivo, por indicação e por também algum motivo de trabalho, precisou ficar mais em casa. Como teve um aumento significativo da violência domiciliar, né? Como isso foi percebido e real nesse momento. Quanta violência familiar teve nesse momento. Não só de marido, de mulher, mas também filhos, avós, né? Alguns netos que teve atos violentos contra avós, né? Por vários motivos. Então, trabalhar o reino de Deus, servir no reino de Deus, acima de tudo, é acolher. É fazer parte da vida de uma pessoa de uma maneira abençoadora, né? Com quem você se relaciona. É um trabalho pequeno, não é um trabalho gigantesco, né? O reino de Deus, ele não começa a partir de uma instituição, de uma coisa grande, de uma hierarquia de poder. O reino de Deus, ele começa com a pessoa individualmente vivendo e transmitindo o reino de Deus, né? Na sua casa, com aquele que relaciona diariamente, constantemente, né? E quantas vezes
nós deixamos passar essas oportunidades de viver o reino de Deus, de fazer esse serviço com maturidade, né? Nós nos embrenhamos nas nossas mazelas por tantos motivos, né? Esquecemos do mais importante, que está ali uma vida humana, precisando, com tantas necessidades, e a gente deixa isso escapar, deixa isso em segundo plano. Cuidamos das mazelas, das outras coisas em primeiro plano. A proposta de Jesus, e eu às vezes penso nas palavras com que foram redigidas os evangelhos, a Bíblia, né? A tradução também, às vezes, na tradução há alguma mudança. Quando eu penso que Jesus fala, um mandamento eu vos dou, né? Às vezes eu penso que não seria essa palavra, para mim, pelo menos, né? Eu acho que Jesus está falando no sentido assim, olha, eu tenho uma proposta para vocês, né? Não é um mandamento, é uma proposta. Se você amar o outro como você ama a si mesmo, a vida vai ser muito melhor. A vida vai ter muito mais qualidade para você e para o outro, né? É sempre na direção de uma proposta que Jesus veio fazer. Uma proposta de viver um reino possível em todos os segmentos. E Jesus, ele não era negacionista, né? Porque ele não abandonou, ele não descartou nenhuma possibilidade, né? Ele sabia que nós tínhamos deveres cívicos, temos deveres com a lei, temos deveres com a religião, com as instituições. Jesus, ele não negou nada disso. Claro que ele denunciou os falsos, né? Aquele texto que acho que a Ivonete colocou ontem no WhatsApp da classe, né? Claro que ele fez uma denúncia forte para os falsos, né? Mas ele não negou todas as instâncias da vida. Mas ele falou que há algo mais importante que a gente precisa sempre perceber e pôr em prática, que é o amor ao acolhimento. Se eu não estou enganado, o Edivaldo pode me corrigir, São Tomás de Aquino, né? Fala que o amor é o bem que nós proporcionamos ao outro. Então, dá para viver em todas as instâncias, dá para fazer parte de tudo, desde que não seja falso, desde que seja com a verdade, com as nossas obrigações, vivendo primeiramente o reino de Deus, pondo em primeiro lugar o amor, o acolhimento ao outro, a dignidade da vida. E quando a gente fala a dignidade da vida, não é só da vida humana, é da vida como um todo, né? Esta semana eu falei com uma pessoa, e a gente estava discutindo sobre essa pessoa um pouco contra a vacina, um pouco não, bastante contra a vacina, e essa pessoa tem bastante cachorro, gosta muito de cachorro, né? Tem vários cachorros na casa. E eu conversei com ela, falei assim, você vacinou todos os seus cachorros? Aí ela falou, sim, eu vacino, porque eu gosto muito dos cachorros. Eu falei, mas então, né? Olha, você age tão bem com os seus cachorros, né? E tem que agir mesmo, né? A dignidade da vida é tudo, é dos recursos naturais, é dos animais de todos, e com a gente também. Eu falei, você faz um serviço tão bonito com seus cachorrinhos, desde que nasceu, você deu a vacina, você dá a vacina todo ano, você faz isso e não vai fazer com você. Você não está pensando no coletivo, da sua família, das pessoas que você se relaciona. Vacina também faz com você o que você faz com seus animais de estimação, né? Então, Jesus nos chama a atenção. Paulo chama a atenção de Timóteo, que nós não podemos negar todas as instâncias da vida, mas dar prioridade ao reino dos céus, ao reino de Deus, que é fazer a opção primeiro pela vida, pela dignidade, e depois para as outras coisas. Então, Lloyd, Eunice, né, que Paulo chama para Timóteo, ó, lembra da tua avó e da tua mãe, né? Eu lembro da minha avó, da minha família, da dona Teresa, que não tiveram nada e cuidaram tão bem da vida, porque tiveram maturidade para ter essa percepção, né? Então, viver o reino de Deus, fazer esse serviço com maturidade,
é dar prioridade, quase que um pleonasmo, né? Dar prioridade ao que é o mais importante. É amar, é fazer o bem, né? É não negar o bem e não negar nada daquilo que a gente precisa, né? É viver o reino de Deus. E a gente vive o reino de Deus na nossa casa, com da casa, com as pessoas do trabalho, com quem a gente se relaciona. Dá para viver, dá para pôr em prática esse reino, né? E ao pôr em prática esse reino, a ter essa proposta de vida, que acima de tudo, servir o reino de Deus é uma proposta de vida, ao fazer essa proposta, você também coloca os outros, as outras pessoas, as outras formas de vida dentro dessa proposta. Porque quando você faz esse bem a todos, né, como Tomás de Aquino chama o amor, que é fazer o bem, proporcionar o bem, você inclui todo mundo a vivenciar o reino de Deus, né? E isso não se apaga, isso não sai. Você atinge o ser, né, o âmago das pessoas e da vida, né? Ela não fica, não é uma mensagem, não é um serviço que fica na superfície, é um serviço que adentra. O pai do filho pródigo ficou esperando a volta do filho, porque ele sabe aonde ele plantou o reino de Deus. Ele sabe como ele vivenciou aquilo com o filho, na sua vida familiar, no seu lar, na sua relação com o filho. Ele sabe o que ele plantou, que foi o serviço de Deus, o serviço do reino de Deus com maturidade. Ele soube se relacionar com os filhos dele, né? Então ele sabia que em algum momento a ficha daquele filho ia cair. Por isso que ele esperou. Vivenciar o reino de Deus, dar valor à vida, abre uma possibilidade de nós termos esperança. O pai ficou esperando a volta do filho, ele pôde ter essa esperança, porque ele sabe o que ele plantou, ele sabe o que ele viveu com o filho, ele sabe a relação que ele teve com o filho, né? Paulo chama a atenção de Timóteo para ele prestar atenção na relação que ele teve com a sua avó e com a sua mãe, porque Paulo sabia como vivia Eunice e Lloyd. Ele sabia que foi plantada a boa semente no âmago da vida de Timóteo. Ele sabia que aquilo ia dar fruto. Então, viver o reino de Deus, fazer esse serviço, nos permite ter esperança. A forma com que minhas duas avós conduziam as famílias nos permitiu muita coisa, nos abriu grande possibilidade. Viver o reino de Deus é poder ter esperança, né? Quando a gente vive uma vida segregada, separada, não inclusiva, a esperança não é possível. Então, Paulo, quando chama atenção para isso, quando Paulo fala com Timóteo, da sua avó e da sua mãe, quando Paulo fala que ele foi acolhido, é porque viver assim, viver esse serviço com maturidade, é só assim que a gente pode ter esperança. Viver nesse momento que estamos passando é um obscurantismo, né? Imagine, a negação vem de cima, vem da ordem, né? vem do governo, vem da política, vem da justiça, viver essa desesperança. Às vezes nós nos vemos sem esperança nenhuma, né? A gente não vê possibilidades de melhor, que a vida aflore, que a vida venha a ser melhor, mais justa. Nós ficamos totalmente desesperançados. Mas quando se vive o reino de Deus, com o outro próximo, né? Aquilo que proporciona aquela riqueza da valoração da vida, da sua dignidade, nos aumenta a esperança, nos dá possibilidade de esperar, né? Quando aqueles dois discípulos, Pedro e João, né, está chegando no templo e tem uma pessoa que não pode andar, impossibilidade de andar, e pede alguma coisa, né? João vira para ele e fala: a gente não tem nada. E viver no reino de Deus, prestar o serviço do reino de Deus, não é necessário ter nada. É necessário ter maturidade para enxergar o outro, para enxergar a necessidade do outro.
Então Pedro fala, a gente não tem nada, não tem ouro, não tem prata, mas o que a gente tem, a gente pode dar. Que é a possibilidade de vida e da sua dignidade. Levante e anda. Era o que mais aquela pessoa precisava, para ele recuperar a sua dignidade, para não pedir esmolas mais na vida. Levante e anda. Né? Então Paulo faz essa proposta para Timóteo. Timóteo, recorde da tua avó, da tua mãe, como elas viveram a fé pura. Né? Eu recordo dos meus antepassados, Paulo fala para ele. Jesus veio, fez essa aparição, esteve conosco para nos relembrar de tudo que os profetas nos ensinaram. Né? Que o reino de Deus é a melhor ordem, a melhor proposta de vida, melhor proposta possível. Vive isso, Timóteo. Né? Desenvolve isso na sua comunidade. Né? Olha, eu estou aqui e tem uma pessoa que me acolheu, me procurou, e isso me renovou. Né? Renova em ti também, faz reavivar em ti também essas palavras, esse evangelho, essa proposta de vida. Né? E fazer isso com maturidade. Né? Quando eu estava preparando aqui maturidade, eu lembrei muito de uma fruta, né? Na sua maturidade. Uma fruta madura, ela está na sua plenitude. Né? Ela está com a melhor cor, ela está com o melhor cheiro, o melhor aroma, né? Ela está pronta para alimentar a fruta quando está madura. Né? Então, fazer o serviço com maturidade é estar pronto hoje. Né? A fruta ela tem um período que ela está madura. Se você tentar comer antes, muita dela amarra a boca, ela não está boa, ela não está com o cheiro legal, ela não está com a cor bonita. Né? E se ela passar também, depois ela não serve mais, ela não alimenta mais, ela não está com um cheiro bom mais. Né? Então, fazer o serviço com maturidade é fazer agora, no momento, no presente. Né? A maturidade também requer isso, não deixar passar o momento. E o momento da gente fazer esse serviço do reino de Deus, pela vida, pela dignidade humana, é sempre agora. É sempre quando há possibilidade, em todas as relações. A fruta está madura hoje, amanhã a gente já não sabe mais. Né? Então, eu paro por aqui e eu devolvo para a Rosa e desculpe por algumas coisas aí, tá bom? Obrigado. Que bom, Lucas, né? Muito feliz de tu ter trabalhado hoje com a gente. A gente está inaugurando novos tempos, né? Em que a gente vai se organizando para poder assumir papéis interessantes no nosso grupo, né? Então, assim, fico muito feliz, viu? Muito gostosa a tua aula. Queria dizer, e quando o Lucas vai falando, assim, belamente, né? E emocionado com as coisas da experiência familiar, da avó, da mãe, enfim. E isso é sempre tão fundamental, porque eu acho que é só mesmo dentro do cristianismo que a gente tem essa coisa de não perder o eixo acadêmico, estruturado das coisas e, ao mesmo tempo, se permitir essa relação com os afetos que nos constituem tanto, né? Então, assim, a gente dá uma dimensão, a mim me parece sempre tão bonita para os afetos. Isso é muito rico. Mas eu queria salientar uma outra coisa que na fala do Lucas vai aparecendo também um pouco, que é a ideia de que nós também amadurecemos no serviço, né? Ao exercitar o serviço, isso vai nos trazendo maturidade, né? E a lição, eu achei essa lição muito boa, eu achei ela muito bem estruturada, muito bem arrumadinha. Tem assim muita orientação na parte do professor sobre a exegese bíblica, os detalhes, inclusive diz que os estudiosos dizem que essa segunda Timóteo, que tem a primeira e a segunda, não teria sido escrita especificamente pelo Paulo, mas teria sido por um discípulo dele, que era muito comum na época, né? O discípulo escrevia e colocava o nome do seu mestre como uma maneira de homenageá-lo, mas é tão rica, o texto é tão rico e tão semelhante ao da primeira epístola que não sofre nenhuma quebra de continuidade, isso é importante, né?
Bom, mas enfim, o que eu queria dizer assim, é muito de que Paulo vai trabalhando todo, Paulo ou o autor, a ideia é trabalhar na carta, como o Lucas bem disse, o espírito do serviço, né? O quanto que servir faz parte da experiência cristã. E a experiência cristã se constitui nessa defesa da vida e dessa dignidade que o Lucas tanto enfatizou, né? Que é isso mesmo. E que o serviço Agora, assim, para que esse serviço não se confunda com o trabalho, no sentido de aquilo que eu esforçadamente carrego nos meus ombros, né, que é pesado, que é cansativo, que me exaure, aquilo que diferencia trabalho de serviço, é exatamente a ideia de que o serviço é um chamado, né? E se é um chamado, ele é sustentado pela graça do Senhor, né? O Espírito Santo de Deus está ali nos fortalecendo. E cada um de nós aqui, na sua dimensão, na sua experiência de comunidade, sabe o quanto que inúmeras vezes a força falta e a gente segue, né? E segue sem tornar isso um sacrifício, aquilo que caracteriza o trabalho, o tripalho, né? Mas, assim, serve como uma experiência de serviço mesmo e abastecido pela graça de Deus. Então, assim, acho que essa é uma ênfase importante na lição, que o título da lição é a maturidade no serviço. Quer dizer, a gente amadurece e entende, né, um pouco essa fala que o Lucas faz do pai amoroso lá no texto do filho pródigo, e, ao mesmo tempo, a gente também, ao realizar o serviço, a experiência do serviço, a gente vai amadurecendo, né? Porque esse servir, na ótica da experiência cristã, é um serviço permeado pelo amor, né? Pela moderação, pelo cuidado, pela inclusão, pela recepção do outro, pelo acolhimento do outro, que é tudo isso que o Lucas vai falando, né? A avó, a tia, a mãe, quer dizer, a família acolhe, né? É possível viver a experiência do, do amor cristão acolhendo, não precisa nem falar, né? A gente acolhe, a gente mostra, enfim, isso é um modo, né? E, ao mesmo tempo, a ideia de que é possível servir apesar das lutas e das tribulações, né? Talvez nenhum tempo, nenhum exemplo seja melhor do que esse que a gente está vivendo agora. Eu assisto muito noticiário, essas coisas de televisão. Eu fico encantada de ver assim, quanto que as pessoas tomam iniciativas nesse tempo terrível de ajuda aos outros, né? De juntar alimentos, de fazer campanha, de levar na favela, isso é assim absolutamente maravilhoso. Isso é a tribulação absoluta, né? É a pobreza, a miserabilidade, né? Em que a gente encontra os irmãos e outros irmãos não são capazes de vencer isso nessa luta, nessa tribulação e de vivenciar a experiência amorosa do acolhimento, né? Então, assim, a conclusão, a lição me ficou muito forte, assim, no sentido de que o serviço, né, é basicamente uma ordenação de Jesus para todos nós. Não dá para ser cristão sem servir. Porque não dá para ser cristão sem olhar para o outro, e sem olhar para o outro ver as suas dores, as suas necessidades e acolhê-lo, né? E é esse serviço que tem sustentado a igreja. A igreja fica, ela permanece, ela se mantém, não é? Porque ela serve. E, ao servir, ela está conectada com Jesus, né? Com o Espírito Santo de Deus que fortalece. E isso nos permite aquilo que o Lucas tão bem colocou no final, nos permite vislumbrar essa novidade do reino, né? O reino é essa esperança de que pode ser mais e melhor, né? De que pode ser uma coisa mais interessante do que tudo isso, né? E de que se a gente permitir que o Espírito Santo de Deus haja no cotidiano da nossa vida, a nossa vida caminha, né? A nossa vida vai, sem a gente, às vezes, poder nem explicar como é que ela vai e por que ela vai, mas ela vai. E ela vai em direção àquilo que é o correto, que é a graça de Deus mesmo habitando a nossa vida, né? Então, assim, isso é esse processo, né, Lucas, que nos faz amadurecer.
E quanto mais maduros, mais a gente percebe, a gente discerne, a gente tem o discernimento de Deus. E quanto mais a gente tem esse discernimento, mais sabedoria a gente vai adquirir. Então, acaba que quando a gente entra nessa estrutura, a gente vai entendendo a lógica mesmo da proposta, que eu acho que é mesmo uma proposta de Jesus para nós, para a gente amar o outro, né? Como a gente gostaria de ser amado e como a gente amaria a gente mesmo, enfim. Né? Essa parece que esse é o X da questão, é a fórmula, né? Adequada, boa, para a gente achar o jeito, né? Vamos abrir então para a gente ouvir os outros, conversar e trocar uma figurinha. Nós temos tempo, ainda hoje a gente está bem adiantadinho, começamos mais cedo. Hoje a gente entrou mais cedo um pouquinho, ficamos batendo aquele papinho gostoso antes, né? Tomando um chazinho, como a gente diz, e trocando figurinha. Então, deu para começar certinho, 10h02, 10h03, né? Tá bom? Vamos lá. Então, vamos abrir os microfones. Quem quiser falar, vamos trocar a figurinha. Luiz quer falar, já pediu a palavra. Então, primeiro, agradecer aí a condução da aula pelo Lucas, né? E ele é um cara modesto, né? Ele estava cheio de dedos lá semana passada, não sei como é que vai ser e tal. Foi uma excelente reflexão, uma excelente aula, Lucas. E entrou no cerne, de fato, da questão. É um texto riquíssimo, né? A revista também eu estive dando uma lida, inclusive fiz algumas anotações que eu queria compartilhar aqui. A primeira delas é o que a Rosa já tocou, né? Eu acho que esse é o tema dessa lição, é um tema fundamentalmente metodista, né? Da antiga tradição metodista, né? Que preconiza os atos de piedade, né, a piedade pessoal, o cuidado com a espiritualidade, mas também ao lado disso, Wesley enfatiza as obras, o que ele chama de obras de misericórdia, o serviço, poderíamos dizer assim, né? Eu li uma antiga ilustração, né, que isso é como um barco a remo, né, um barco a remo com dois remos. Se você remar só com um remo de um lado, o barco vai ficar dando voltas em volta do seu próprio eixo, né? Para o barco avançar, você tem que remar com os dois remos ao mesmo tempo, né? Então, atos de piedade e obras de misericórdia é o que impulsiona o metodismo, né? Então, uma coisa sem a outra não funciona. E, de fato, os textos aí que a lição trouxe, né, e os textos bíblicos também, utilizados nos encaminham nessa direção, né? Aqui um pequeno trecho da revista, né, que eu queria destacar logo no começo aí da segunda parte, onde fala a palavra que ilumina a vida, né, ela vai dizer: uma igreja que prioriza apenas a realização de cultos e reuniões para alimentar a sua membresia, deixa de colocar em prática tudo aquilo que aprende nesses espaços, né? Eu acho que a experiência que a gente fala sempre, as igrejas falam sempre, né? Fica dentro das quatro paredes, né? Ficar dentro das quatro paredes é ficar só nos atos de piedade, né? Só dentro de nós mesmos. É importante, mas aonde você vai gastar essa energia que você está recebendo? É no serviço, é lá fora, no encontro com o próximo, etc. Né? E a Rosa mencionou que o serviço é um chamado. A própria revista diz: Deus nos chamou para servir. De fato, é um chamado, mas talvez a gente precise um pouquinho mais além disso, né? De fato, biblicamente, no Novo Testamento está cheio de referências quanto a isso. O serviço é um dom de Deus. E o próprio apóstolo Paulo, aqui na carta segunda ao Timóteo, né, o primeiro versículo ele já começa dizendo: por essa razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. O bispo Josué tem um livro, né? Tem um livro muito legal sobre isso. O título do livro é Reaviva o Dom, onde ele trata sobre o discipulado, mas basicamente ele vai dissecar esse texto aqui de 2 Timóteo. E uma das coisas interessantes é que a palavra reavive, né, que
no grego é utilizado é soprar as brasas. É soprar as brasas. E quem sabe que faz fogo de chão aí, ou churrasco, ou fogueira, sabe que o vento, né, precisa estar animando para a brasa reacender e se manter, e manter o calor. O vento do Espírito, né? O Espírito de Deus é que nos anima, que sopra, mas nós precisamos estar abertos para isso, né? Para reavivar esse dom que Deus nos deu. Me chama muita atenção o versículo 2, né, onde ele vai falar de 3 coisas, né? Poder, amor e moderação. E eu fui buscar aqui na Bíblia os comentários do Wesley, né, sobre esse versículo, e o Wesley diz assim: e não deixe qualquer coisa o desencorajar, não deixe nada o desencorajar, porque Deus não nos deu, como diz Paulo, quer dizer que o Espírito de Deus tem dado a nós, cristãos e cristãs, não é um espírito de covardia, não é um espírito de medo ou de timidez, mas é um espírito de poder. Agora, não é qualquer poder, é o poder de Deus. Não é o poder dos homens, é o poder de Deus. E o poder de Deus para que o poder de Deus tira o medo e nos anima exatamente a servir. E aí ele coloca o amor no meio das duas palavras, né? Poder e moderação. Por que será isso? Wesley vai tangenciar nisso, mas eu fiz uma reflexão sobre isso, né? Poder pode ser uma coisa nociva, dependendo como ele é utilizado. Nós vemos aí o que o Lucas até citou, né? O poder presidencial hoje é um poder nocivo, do jeito que ele está conduzindo as coisas, né? É o poder mal usado. A moderação, nós podemos dizer assim, fulano é moderado, ele está em cima do muro, né? Como se estivesse em cima do muro, moderado ali, não é nem para lá nem para cá. E existe um versículo que diz: estou a ponto de vomitar da minha boca, porque não é quente nem morno, não é frio nem morno, né? Você não é nada. Então, essa moderação da qual Paulo fala não é isso. E nem este poder também é isso, do exemplo que eu citei. Porque no meio tem uma coisa que é o mais importante, que liga as duas, que é o amor. As virtudes são a justa medida, são a coisa certa, a coisa que é dentro do que é correto e o que é justo. Nas outras pontas são os vícios. O poder pode ser um vício, ou a moderação no sentido de levar à preguiça e ao não envolvimento é um vício. Mas o amor está no meio, está chamando isso à concretização de acordo com o que é justo, com o que é a justa medida. Então, é a virtude. Eu tinha muito mais coisa aqui para anotar. Eu até fiz anotação na revista aqui, quando estava falando do serviço, né? Fiz uma anotação de versículos que falam sobre o serviço, é muito interessante, tem muitos, né? Eu só queria citar um deles, que para mim é fantástico, né? É lá da carta de Paulo também, né, aos Filipenses, né? Que é o comecinho do capítulo 2, né, dos Filipenses, que é a chamada kenosis, que para mim é o maior exemplo e que é o exemplo que nós temos que seguir, né? Então, seja a atitude de vocês, diz Paulo, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se e a si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens. Ou seja, o serviço é o serviço que nos leva à humildade do encontro com o outro, saber que o outro precisa, e não é porque nós temos poder, ou não é porque nós temos capacidade, não é porque isso é um chamado de Deus a ir na direção do outro. A Igreja Metodista, por muito tempo, né,
cultivou, e eu espero que ainda se veja cultivando isso em muitos espaços, né? E o nosso documento fundamental, que era o Plano para a Vida e Missão, né? Ele diz o seguinte: a ação de Deus atinge, transforma e promove as pessoas, na medida em que as desafia a um relacionamento pleno e libertador com Deus e com o próximo, para o serviço concreto na comunidade. A natureza do reino de Deus, e o Lucas muito bem colocou desde o começo, né, que esse serviço é o serviço do reino de Deus. A natureza do reino exige compromisso do novo homem, da nova mulher e sua sociedade na direção da vida abundante, da justiça, da liberdade oferecidas por Cristo. E mais adiante o PVMI vai dizer: a salvação é um processo pelo qual somos libertados por Jesus Cristo. Para quê? Para servir a Deus e ao próximo, e para participar da vida plena no reino de Deus. Por muito tempo a nossa igreja teve como lema, né? Igreja, comunidade missionária a serviço do povo, né? Então, essa lição para mim foi realmente muito boa, fantástica, o modo também como o Lucas trouxe a memória, né, da avó Lloyd e da mãe Eunice, né, e das avós dele, da mãe dele, e citou a mãe do Barbosa e tudo mais, e eu estava aqui pensando, né, no meu caso, a mesma coisa. Nós certamente temos todos histórias desse jeito, né, dessa maneira, que nos animam e que nos chamam a reavivar constantemente este dom de Deus que há em nós. Obrigado. Bom, Luiz, muito bom. Uma outra aula paralela, né? Legal. Vamos lá, gente. Quem mais, então? Que outras... Porque, assim, na verdade, esse momento é assim, o que essas falas suscitam dentro de nós e que pedem que a gente faça um comentário. A gente não precisa fazer um comentário enorme, não precisa ser nada assim super acadêmico, não é essa a questão. A questão é como que eu reparto aqui agora aquilo que dentro de mim brotou a partir dessa fala do Lucas, né, da aula que ele nos deu, dos comentários aí que foram aparecendo já. E Nayá, fale, meu bem. Liga o microfone. O ideal seria agora que todo mundo ligasse, né, para que a gente não esqueça de falar. Fale, Nayá. Essa lição que o Lucas trouxe hoje, para mim, esse texto é um texto muito rico. E quando fala da avó e da mãe, então eu não posso, como disse o pastor Luiz, não lembrar da minha herança, da minha avó e da minha mãe, que foram, assim, modelos que permeou toda a minha vida. Não só com palavras, mas com exemplos, com atitudes. Então, isso é uma coisa que é muito grata para mim, eu ter tido oportunidade de conviver com a minha mãe, com a minha avó, primeiro, com a minha mãe, e a gente poder estar ainda no caminho, ajudando a família a seguir junto. Então, foi muito bom. Gostei muito, viu, Lucas, da sua explanação. Foi ótima. Que lindo. É isso mesmo, né? O que mais? Vai lá, Ivonete. Na verdade, só uma coisinha. Para mim, eu me incomodo muito com quem é o outro para a igreja. Né? Esse outro, a igreja, eu acho que a igreja ainda exclui muito pessoas, tira desse outro muitas pessoas que Jesus não tira, né? Não exclui. Né? Então, meu incômodo é só nesse, quem é o outro. Esse é um belo caminho que a gente precisa caminhar, né, Ivonete? Assim, a gente precisa ser constantemente cutucado por essa pergunta, porque assim, a gente vive numa sociedade de excludências, o outro é sempre aquele que é diferente de mim, portanto, eu não acolho. Essa é a nossa, parece que, tendência natural na sociedade. E a igreja vem dizendo, a igreja não digo, mas Jesus vem nos dizendo, é outra coisa.
Vamos procurar, vamos entender. E acho que a igreja fica meio numa situação que às vezes ela escorrega, né? Às vezes, talvez várias vezes, ela escorrega com o negro, com o LGBT, com o pobre, com todos esses que a gente chama de minorias e que, na verdade, não são tão minorias assim, são belas maiorias, né? Então é complicado, mas eu acho que a gente precisa estar dizendo todos os dias isso, e se perguntando todos os dias, para não fazer uma sociedade linda na igreja, né? Perfeitinha, assim, toda arrumadinha, que na verdade a sociedade não é isso, né? A gente sabe disso. É só olhar para nossa família, né, gente? Vamos combinar? Vamos olhar para nossa família que a gente vê que as coisas não são arrumadinhas, né? Elas são diferentes, enfim. O outro é a nossa família, né? Com todas as suas diferenças. Vamos lá, quem mais? Na verdade, eu queria queria propor uma Meire? pergunta. Meire. Deixa ela continuar, depois eu falo. Tá bom. Fale bem. Não, eu só queria um questionamento, Elaine? na verdade. Isso. Você tá falando, Elaine? Isso, sou eu, Elaine. Elaine, tá. Eu só queria fazer um questionamento, porque de fato eu não entendo. Faz parte da minha realidade diária e é bem difícil entender. Eu queria entender, não sei, uma pergunta, porque o Lucas também tangenciou bastante esse tema dessa questão do momento atual, né? Do negacionismo, né? Dessa quase que uma luta contra a vida, não sei, um discurso contra a vida. Por que esse discurso, ele sendo tão anticristão, ele tem recebido tanto apoio cristão, entre aspas, né? Ou pelo menos oficialmente cristão? Essa é a pergunta de $1 milhão, né, Elaine? A tua e a da Ivonete são as perguntas de $1 milhão. Não, a resposta, né, de $1 milhão, mas Vai, Luiz. realmente, você tem razão nisso, é surpreendente, né? E eu diria assim, para mim é um pouco apavorante, né, ver isso, né? E não só agora, né? Por exemplo, na campanha presidencial de 2018, a gente vê igrejas inteiras fazendo arminha, né? Fazendo arminha, ou se não igrejas que até hoje, né, desenvolvem pelotões militares, né, como se vai para a guerra. E isso de dizer assim, as igrejas, não, está dentro da igreja metodista também, né? Alguns anos atrás, uma grande contradição, né, foi levantada por um evento que uma igreja metodista lá em Petrópolis ia fazer. E o título do cartaz era assim: Catedral da Paz oferece alguma coisa assim, oferece seminário sobre guerra espiritual. Catedral da Paz oferece seminário sobre guerra. É uma grande contradição, né? Guerra espiritual. Tá bem, é um tema e tudo mais, mas isso vai entrando e permeando o comportamento das pessoas. E hoje, nas igrejas, isso do negacionismo é uma coisa muito presente. Talvez um grande percentual das igrejas são negacionistas em relação à pandemia. E alguns até justificam, eu já vi isso. Não, isso é vontade de Deus, porque no final dos tempos vai ter pestes e não sei o que e tal, então tem que ter mesmo, deixa que tenha. Digamos, um atentado contra a vida corroborado pelos cristãos, né? ou, digamos, aqueles que se dizem cristãos. Agora, eu não tenho resposta para isso. A minha única resposta é de que tem muita gente doente dentro das igrejas. Eu acho que a resposta está nas aspas. Está no quê? Nas aspas. Cristão com aspas. Acho que a resposta também é porque as igrejas são feitas por homens, né? Por pessoas que são imperfeitas e muitas vezes acabam não fazendo a vontade de Deus, não expressando, né, o que Jesus quis, a mensagem que Jesus quis nos trazer, né?
Mas é uma pergunta realmente bem complicada. E que talvez na tríade que o Luiz falou antes do poder, amor e moderação, que Faltou talvez, o amor. né, que estejam muito mais tomadas pela ideia do poder, né, e se expressem como aquela moderação morna que a gente... Mas que não é nem morna, porque, na verdade, eles são ativos, né? Mas eu acho que são igrejas também, como diz a lição mesmo, que estão olhando só para eles mesmos, né? Que estão só querendo consumir e não estão saindo, né? Não estão vendo outras realidades, né? Estão excluindo outras pessoas. Eu acho que é um pouco isso. São líderes que escrevem hoje o seu próprio evangelho. Uhum. Edivaldo, aguarda só um pouquinho que a Meire tinha pedido antes e a gente acabou fazendo um derivado aqui. Vai lá, Meire. A Elaine continuou com a pergunta dela aí, né? Porque é isso mesmo, Elaine, a gente também quer saber. Essa pergunta tem que ser a pulga na nossa orelha, tem que ficar cutucando sempre. Vai, Meire. Só um momentinho. A gente está te ouvindo, pode falar. Ah, não está. Ah, não, entrou um colateral lá. Hoje aqui em casa está muito difícil, porque está um movimento aqui e eu não estou encontrando espaço. Eu vou para um cômodo, vou para o outro, mas amém, né? Consegui sim participar da aula. Eu quero dizer, não posso deixar de elogiar a aula do Lucas, né? Que estava com receio, né? De estar falando e tudo, né, iniciando essa nova carreira aí, mas, Lucas, a sua aula foi abençoada e abençoadora, né? Haja vista que você disse sobre que as coisas não podem ser rasas, têm que ser profundas, e a gente percebeu também que você foi tocado e todos nós também fomos tocados por essa palavra, por essa lição, pelo mover de Deus nas nossas vidas, nos ensinando. Se eu tivesse que falar sobre esse assunto, eu me emocionaria muito mais, porque eu tenho grandes exemplos da minha família. E eu quero dar um testemunho recente, que já há mais ou menos uns 4 ou 5 anos, o meu pai foi diagnosticado com Alzheimer. E aí isso traz para a gente assim, todo um novo contexto, uma nova preocupação, o nosso despreparo de lidar com isso, com ele e tudo mais. Eu tenho só mais um irmão, nós somos em 2. E a gente percebe que com o passar dos tempos ou das fases, né, ele vai ficando cada vez mais confuso, como é aí meio que característico da doença. E o meu pai sempre foi uma pessoa muito dedicada e um profundo conhecedor da Bíblia, da palavra, das experiências, né? Então, assim, ele é um daqueles que está deixando essa herança para a gente como família. E esses dias ele estava aqui em casa e ele estava falando assim, tudo desencontrado, né? E a gente vai entrando no mundo dele. E de repente ele começou a falar umas coisas da Bíblia. E ele trouxe assim uma palavra tão coerente, uma palavra assim de muita sabedoria. E eu comecei a prestar atenção naquilo, em como o que ele dizia fazia sentido. E aquilo me tocou muito, porque mesmo nesse mundo à parte que ele se encontra, Deus ainda usa para que ele possa compartilhar, ensinar, lembrar das coisas do reino de Deus, assim como foi muito falado hoje. Então, assim, esse dia foi muito significativo para mim. Eu compartilhei com meu irmão, falei assim, olha, o pai, muito fora da casinha na maioria das vezes, mas hoje ele trouxe uma palavra que, assim,
que foi muito boa para a minha vida. Então, essa herança que a gente recebe da família, do cuidado, dos meus avós, né? Tanto dos paternos quanto os maternos, dos meus pais, a minha mãe eu não tenho mais, mas Deus está usando, assim, o meu pai para ser exemplo e para ser testemunho, mesmo numa condição mental totalmente desencontrada. E eu louvo a Deus por isso, porque Deus tem suas formas, porque Deus tem os seus caminhos, e a gente não entende, mas o amor dele é tão grande que ele se encontra conosco de maneiras que a gente nem espera. Então, eu queria deixar esse testemunho. E também, assim, a responsabilidade que a gente tem de, no futuro, ter sido esse alguém para as novas gerações. Então, é esse comentário que eu queria fazer. Muito obrigada. Lindo, Meire, muito lindo, né? E nenhum de nós está livre de ter experiências semelhantes, porque os nossos, aqueles que ainda têm pais e mães e tal, vão envelhecendo, e essa é uma doença do século, né? Uma doença da atualidade, que bonito. Eu fiquei ouvindo, né? Lembrando da fala da Inayá também sobre a mãe que a gente conheceu, que faleceu há pouco tempo e tudo, e que são, na verdade, assim, figuras tradicionais na nossa comunidade cristã. E lembrando do versículo de Provérbios lá, porque quando eu olho para os meus netos, os meus filhos, que, enfim, né, que todos nós temos de uma forma ou de outra, e todos com quem todos nós nos preocupamos de uma forma ou de outra, a semelhança de Lloyd e de Eunice lá no texto de Timóteo, eu lembrei do texto de Provérbios, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Esse é um texto que me acompanha sempre, assim, quando eu penso nos menores, nos pequenos, porque eu digo, a gente que é mãe, que é vó, que é pai, que é avô, a gente não vai ver essa geração ficar adulta e mostrar isso que a gente hoje está mostrando em relação aos nossos antepassados. Mas se a gente não tiver a fé e a certeza de que isso é uma promessa de Deus para nós, a gente então meio que desiste, porque a loucura é muito grande, né? Mas a certeza de que, assim, se a gente ensinou, né, no caminho em que deve andar, de uma forma ou de outra, ou agora ou depois, e isso em essa memória do nosso ensino, da nossa persistência, da nossa perseverança e da nossa vivência diante dos mais jovens, e vai aparecer, né? Vai eclodir em algum momento, como está eclodindo agora, eclode no Lucas, eclode, né, na Meire, eclode na gente das formas mais incríveis. Então, parece que realmente o texto bíblico ele tem cravado nele mesmo uma lógica e um sentido de vida para a vida que pode nos sustentar, né? Eu queria um pouco dizer isso, porque a Meire está agora, na verdade, trazendo à tona, né, tudo aquilo que ela certamente ouviu a vida inteira. Os meus filhos também farão isso, os filhos da Iá, os netos. É assim mesmo, é isso que o judaísmo todo vai mostrando para a gente que está lá privilegiado no texto do Antigo Testamento, né? Ontem eu recebi uma mensagem do pastor para que eu gravasse o áudio da leitura de um texto bíblico para o culto de hoje de manhã. Sim. E daí, né, é interessante porque você recebe a referência e fala assim, nossa, mas qual é o contexto de tudo isso, né? E é justamente o texto de Filipenses que o pastor Luiz citou. Olha que louco. Né? Então, a gente vai vendo como Deus vai encaixando as coisas e conduzindo a gente, assim, né, de uma maneira maravilhosa, né? A gente só tem que ter ouvido de que a gente, assim, trazendo para a gente uma unidade. Legal, muito bom, muito bom. Vamos lá para o Edivaldo, que já estamos chegando meio na hora do nosso horário, né? Fale, Edivaldo.
Tem a Darlene e a Ellen também. Ah, mas não pediram, né? Então eu não estou aqui quieta. Não, na verdade, eu acho que vale a pena reconhecer a beleza da fala do Lucas no efeito que ela produziu, né? Essas reflexões, elas foram todas densas e profundas, né? Cada um foi puxando pela memória, foi puxando pela vivência. Assim, os pontos que o Lucas desenvolve na exposição dele, né? Na verdade, assim, fiquei tocado por algumas questões que o Lucas desenvolveu e que, como cada um também, eu fui produzindo alguns pontos aqui. Acho que quando o Lucas explora a questão do reino de Deus, né, e ele vai falar que o reino de Deus não propõe nenhuma supremacia, na verdade, o reino de Deus é um critério para a gente pensar a lógica dos poderes no mundo do humano, né? Porque é um reino que não tem supremacia mesmo, né? Ele é um grão de mostarda. Então, ele não tem essa exuberância do poder, né? Da fama, da riqueza que se impõe no nosso tempo hoje. E ao falar do reino, né? Quer dizer, a gente tem que fazer associação ao rei desse reino, que é Jesus, né? E coincide muito com o dia de hoje, que celebramos Ramos, né? No profeta Zacarias, a leitura fala desse rei, que é Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Exulta a cidade de Sião, rejubila a cidade de Jerusalém. Eis que vem teu rei ao teu encontro. Ele é justo, ele salva. É humilde e vem montado num jumento, num potro, cria de jumenta. E esse jumento nem é desse rei, né? Ele pede emprestado, né? Como a Eucaristia, onde ele vai celebrar nessa semana, ele vai pedir a sala emprestada também, porque nem é dele, né? Então, eu acho que aqui há uma questão a ser repensada na lógica de ordenar o mundo hoje. Acho que o que o Lucas apresenta dá, assim, um parâmetro para a gente repensar as instituições. As instituições ficam relativizadas à luz desse reino, né? O poder aí estabelecido fica relativizado à luz desse poder que é serviço, né? No final do texto que foi lido, né, o que me chamou a atenção, que diz assim: guardar o bom tesouro por meio do Espírito Santo que habita em nós. Leon Tolstói tem uma obra chamada assim, O Reino de Deus habita dentro de vós. Essa obra ela é disponível no Google, está na internet, ela é belíssima. Leon Tolstói é um pensador russo, né? E é um cristão que faz uma outra releitura do cristianismo nessa perspectiva que o Lucas aponta, né? O reino de Deus é esse bom tesouro, guardar esse bom tesouro, né? Que eu acho que está assim morando e habita, né, as pessoas que nós fomos fazendo memória aqui. Então parece-me que nesse sentido esse reino é um reino que não tem hierarquia, né? E esse rei não é um rei que tem exércitos, né? E nem gasta horrores com um exército, né? Então acho que aqui a gente tem todo um critério para repensar a ordem mundial, para repensar a ordem social, né? A gente vê que a nossa ordem mundial, a nossa ordem social, ela está doente. Talvez aqui entrando na questão da Elaine, né? Por que as pessoas fazem isso? Porque a gente tem uma ordem mundial muito doente, né? A sociedade está doente, né? A gente tem instituições que defendem as pessoas, como diz o Luiz, né? Na pergunta da Elaine, que defendem o armamento, defendem a guerra. Então, há alguma coisa estranha na nossa organização social, que precisaríamos repensar. E parece que o parâmetro é estabelecido por esse rei, né, que é um humilde, né, montado num jumentinho, cria de jumenta. Aqui é uma outra concepção.
a uma outra direção de existência, de vida, de construção de sociedade, de saudabilidade, de economia, de política, que não é isso que está aí. Parece-me que o cristianismo, como diz bem o Lucas, Jesus não é um negacionista, né? Ele não sai por aí chutando o pau da barraca, mas ele mostra um critério, ó, não é essa direção, né? Então, parece que o cristianismo, sob esse ponto de vista, vem fazendo, né, um exercício de desmontes dessas lógicas que vão se estabelecendo, infelizmente, no tecido social, e, enfim. Então, parece-me que o cerne do que o Lucas expõe é essa relação reino e rei, mas é um reino e rei que não tem nada a ver com as ordens estabelecidas, né, historicamente falando. Eu acho que aqui, então, a gente tem uma chave sempre viva, uma chave muito atual. Então, nesse sentido, parabéns, Lucas, pela sua fala, pela sua aula. Foi uma bela aula, suscitou, assim, belas reflexões, né? Então, acho que foi muito, muito, muito boa mesmo. Parabéns. Obrigada, Edvaldo. Vamos lá, temos ainda algumas pessoas, Edna, Ellen, Dalene, se querem falar alguma coisa, querem dizer alguma coisa? Não? Ellen? Ellen quer. Vamos lá, Ellen. Só agradecer aí, porque o Lucas traz uma reflexão muito, muito bacana, e a parte que eu pego de tudo isso, são várias partes, eu estou aqui escutando todo mundo, ele termina a aula, eu estou com várias perguntas e com a participação de todo mundo, cada um vai falando um pouquinho, dando uma resposta. Mas essa questão do trabalho para a dignidade humana e o acolhimento à vida do outro é muito importante e define muita coisa. Porém, como todo mundo aqui, está vendo o outro lado da história, a questão do negacionismo, e aí eu faço a pergunta, um desserviço, quando eu não faço, não trabalho para a dignidade humana e o acolhimento da vida do outro, como a gente tem assistido, como vocês mesmos já falaram, eu estou aqui me perguntando, o que eu posso pensar? É um desserviço? E a provocação da Elaine também, né? Provocação no sentido da pergunta que ela faz. Por que essa quantidade de pessoas endossando o discurso, dizendo-se cristãos e fazendo tudo isso? São muitas as respostas, a resposta de 1 milhão, como foi falado aqui, mas eu entendo também que é uma relação de poder muito forte. E essa relação de poder, muitas vezes, e a maioria das vezes, ela vai trazer essa questão de serviço que eu vejo e que me incomoda muito, me entristece demais. Então, é uma das angústias que eu também tenho, e de tentar entender tudo isso que vai acontecendo. Mas, como cada um deu a sua contribuição, eu acho que eu consigo colocar algumas coisas nos seus devidos lugares e tentar fazer essa leitura um pouco diferente. Então, eu agradeço aí a todos vocês. Luciana. Eu queria só complementar, assim, rapidinho, questão que a Mary coloca, né? Eu vivo uma situação bem semelhante, né, a dela, com a minha mãe, acho que todos sabem, né? Minha mãe tem Alzheimer também. E eu também tenho muito exemplo em família, muita vivência, né? Meu avô era pastor, meu pai e minha mãe viveram para a igreja, então eu também tenho essa bagagem, agradeço a Deus por isso, né? Por ter essa bagagem. Mas o que eu queria, assim, relatar é que a minha mãe está num estágio mais avançado do que o pai da Meire, e então ela praticamente não se expressa mais, ela praticamente não fala mais. Mas, assim, é impressionante como, mesmo assim, ela continua me ensinando sobre o amor. E isso é impressionante. Mesmo sem falar, eu aprendo todos os dias com ela sobre o amor. Então, o amor também foi bem falado como sendo importante, e eu queria comentar sobre isso. Que bom, Lu.
E é que, na verdade, vocês têm uma relação muito intensa, né? Muito bonita, a gente percebe isso. Nossa, eu ontem recebi de uma menina, que era menina no tempo que a gente foi pastor lá na fronteira do Brasil com o Uruguai, numa cidade chamada Santana do Livramento, dizer, isso tem assim 40 anos. Hoje essa menina é uma mulher adulta e tal, e ela cuida da mãe, e a mãe tem cerca de 80, 90, quase 100 anos. E ela cuida e posta no Face. E ontem ela postou a mãe, mas assim, a senhorinha é assim, efetivamente idosa, né? Então, assim, a mãe comendo e ela ali dando comidinha e postou dizendo assim, ó, oi, pessoal, mas ela é muito querida, não tem nada a ver com exibicionismo nem com nada. Ela é uma menina, uma pessoa muito especial. E ela diz assim, olha, gente, que chance que eu estou tendo de ainda dar comidinha para minha mãe, como ela me deu quando eu era pequena, né? E olha que fome ela tem. A mãe comia gostosamente, ela fazia carinho, afetuosa e tal. E assim, efetivamente, para quem olhava, era assim, meu Deus do céu, isso não tem assim o menor sentido. Mais, né? A pessoa está ali quase que num processo, enfim. E ao mesmo tempo eu olhava e dizia, nossa, mas a Marli ama esta mãe, né? Então há uma relação assim muito linda, muito linda. E eu fiquei pensando depois, por causa da revista, da lição, eu fiquei pensando, meu Deus, quanto aprendizado nesse serviço, né? Para a própria Marli, que é uma mulher hoje de 50 e poucos anos, e que eu aprendi a amar, e era uma pessoa muito especial, uma pessoa que se aproximou da igreja no nosso tempo de pastorado. E aí eu dizia, meu Deus, como a Marli cresceu e como ela aprende hoje, né? Ela aprende para decodificar isso. Olha que coisa linda para os filhos, para os netos dela mesma, enfim. Eu acho que a gente ainda não chegou perto daquilo que é assim, o que o envelhecimento das pessoas, que hoje é uma realidade muito concreta, né? Nós somos um país hoje já considerado um país de idosos, não é? E vamos ficar cada vez mais, que os jovens não querem ter filhos e as famílias estão ficando cada vez menores, enfim. O que é que essa faixa, né, do envelhecimento dos idosos tem para nos ensinar ainda, para ensinar todos nós, né? Porque mesmo no silêncio, né, Luciana, como tu diz, há um ensinamento. Então, se a gente tiver ouvidos para ouvir, parece que a gente vai aprender muita coisa, né, mesmo. Enfim. Ellen, deixa eu só te dar um retorno. Eu tive dificuldade eu estava meio baixa, não sei se os outros também sentiram a mesma coisa. A tua fala estava baixa e eu não consegui pegar muito bem. Então, assim, queria dizer para ti que a gente pode retomar isso na semana que vem e tu retoma a tua fala de hoje para a gente poder aproveitar melhor. Eu não tive condição de trazer a fala para o grande grupo. Não sei se vocês todos ouviram. Ouviram bem? Só eu que não ouvi? Eu ouvi. Então, desculpe. Então, se alguém que ouviu a fala da Ellen quer trazer para o grupo, eu encaixar aqui na nossa fala da Lene, quem sabe pode fazer isso? Eu fiquei com dificuldade, eu não consegui pegar bem. Eu tenho a impressão que foi uma fala só no sentido de também juntar as ideias e tudo isso, né? É isso? Não tinha nenhuma pergunta, né, Ellen? Tinha? Tá. Desculpa, eu devia ter te dito no Não. abaixo. Não tinha pergunta não mesmo, só agradecimento e fazer aí um fechamento de algumas coisas que se levantou contra a explanação, se levantou com a explanação da aula e que depois foram respondidas aí por cada um de vocês e agradecer a todos mesmo. Agora eu ouvi, eu devia ter te dito isso no início, eu não estou ouvindo bem, enfim, mas que bom que foi isso. Alguma coisa a mais, pessoal? Alguma outra fala? Rosa, sim, nós já estamos no final, né? Mas eu acho que talvez para encerrar, né, eu queria compartilhar um versículo, 3 versículos, né, que eu acho que tem diretamente a ver com esse tema, né? Sim. No Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos aparece esse mesmo episódio, tem uma pequena diferença entre os dois,
no Evangelho de Mateus, é a mãe dos rapazes lá que vai pedir para Jesus ter no reino um do lado direito e outro do lado esquerdo. E no Evangelho de Marcos, que é o evangelho mais antigo, são os próprios, né, que vão pedir para Jesus, que é Tiago e João, filhos de Zebedeu, né? Os irmãos e irmãs lembram desse episódio, mas no final o que Jesus diz, né? Versículos 42 a 44, ele vai dizer assim: vocês não sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e os seus maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vós, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que seja o servo de todos. Então, essa é a advertência de Jesus para nós, né, a respeito do serviço. Isso mesmo. Maravilha. Tá certo, gente. Com isso, a gente pode então estar encaminhando e encerrando. No meu coração, na minha cabeça, persiste a pergunta da Elaine. Eu queria deixar isso claro. Eu acho que na cabeça e no coração de cada um de nós vai persistir também, né? Por quê, né? Por que a igreja acolhe todo esse movimento e, ao contrário, não se posiciona, não vai à frente, não toma as rédeas, né, desse pensar e refletir sobre o momento que a gente está vivendo? Claro, alguns tomam essa iniciativa, algumas pessoas, alguns grupos, algumas lideranças dentro das igrejas fazem isso. Eu queria chamar a atenção para alguns deles, né? Luiz Carlos Ramos, que a gente tem sempre lido o material, a Magali do Nascimento tem escrito sobre isso. A gente tem algumas vozes que se levantam, mas efetivamente a gente fica um pouco prejudicado, né? Porque institucionalmente as igrejas não têm se manifestado tanto, né? Eu acho que o Papa... Rosa. Oi. Eu achei interessante no material que você mandou hoje, dominical, que tem uma nota oficial da igreja, né? De um episódio em Pacaraima. Na verdade, eu não consegui ainda ler todo, mas é o boletim de hoje, o pastor colocou na folha de rosto, uma carta, e eu não consegui ainda ler toda, mas eu vi que tem alguma coisa envolvendo o norte, né? Eu não consegui ler. Mas eu acho que isso, quando você tiver oportunidade, eu acho que ele foi uma voz, né? Ele foi uma voz naquele universo ali restrito, mas foi uma voz respondendo ao desserviço que a Ellen falou, que se o serviço é o amor, então o desamor é o desserviço, né? Claro. Inclusive foi legal porque hoje ele conseguiu, que assim, só para a gente entender, né? O boletim da igreja, ele traz sempre a palavra pastoral, os anúncios, os avisos, e tem um textinho nosso da escola dominical, né? Que tem sido agora, nesse ano, nós decidimos o resumo da lição. Então, o resumo da lição do Lucas de hoje está lá, posto. Só que o pastor depende do diagramador que faz o boletim, que agora não sai mais impresso realmente, como a gente encontrava todos os domingos quando ia à igreja, ele só é virtual. Então, muitas vezes, eu perguntei isso já para a pastora, conversamos há uns dias atrás, e muitas vezes o boletim só fica pronto, diagramado, à tarde de domingo, às vezes até na segunda-feira que o pastor posta. Como ele depende desse trabalho, nem sempre chega, mas o ideal seria que o boletim ficasse pronto no sábado, né? No sábado, então, a gente colocaria, e aí cada um de nós poderia, inclusive, ler lá no boletim já o resumo da lição, que é o que a gente está fazendo didaticamente falando, para que a gente pudesse estar mais preparado até para hoje, para a lição. Então, todo mundo já teria lido, ajuda, mas, enfim. Mas hoje, surpreendentemente, o boletim ficou pronto e ele conseguiu postar. Por isso que eu coloquei, mas não deu tempo de lê-la. É isso que eu quero te dizer. Foi muito em cima da hora, né? Acho que era nas 9h30 da manhã, quando eu postei. Então, eu vi que tinha lá uma carta que
o pastor colocou, que é muito bom o pastor colocar, porque é a iniciativa oficial da igreja, né, de se posicionar diante desses eventos, tá? Então, depois a gente pode ler e conversar sobre isso no outro domingo. Legal, pessoal? Então, vamos lá, vamos caminhando para o encerramento, né? Vou pedir que a Inayá ore por nós agora, pedindo que nós tenhamos uma boa semana e que, especialmente, que essas quantidade enorme de pessoas que estão sofrendo nos hospitais que sejam alcançadas pela graça do Senhor. Vamos lá? Bondoso Pai, misericordioso Senhor, muito obrigada por esses momentos preciosos que passamos em comunhão, por essas palavras tão profundas que vieram dizer tão de perto aos nossos corações. Obrigado a Deus pela vida do Lucas, que tão bem preparou a aula. Muito obrigado por esse grupo, do qual eu faço parte, e agradeço a Deus por todas as bênçãos que recebemos. Queremos te colocar, ó Deus, colocar nas tuas mãos, Senhor, todas as pessoas que nesse momento estão precisando da tua ajuda, que estão sofrendo, que estão, ó Deus, carecendo da tua proteção. Abençoa-nos, ó Deus, durante este dia e durante a semana que está por vir. Obrigada por tudo, Senhor. Te agradeço em nome e por amor do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, uma boa semana. Mais uma vez, obrigada por Lucas. E até a semana